Voltando, pessoal, aula 38, página 83. Agora exercícios envolvendo gráficos. Vou paralisar e vocês vão observar o gráfico surgindo aí no exercício 1. Um trem elétrico parte da cidade A com velocidade constante rumo à cidade B, que se encontra a 100 km de distância, com previsão de chegada em 1 hora. Logo, a velocidade dele é 100 km por hora. Mas, por causa de um problema técnico, ao completar metade do percurso, o trem é obrigado a reduzir sua velocidade pela metade. Então vejamos. Voltando, o trem estava a 100 km por hora. Só que ele só cumpriu metade do percurso. Então ele chegou aqui na posição 50 no tempo meia hora. E depois ele foi a 50 km por hora para percorrer os restantes 50 km. Então ele só vai chegar lá na posição 100 em 1 hora e meia. O que você pode fazer no seu gráfico? O eixo do tempo não precisa ir até o 3. Vamos ver para o trem B. Mas aqui se ele fosse até o 2 já estaria bom. Então o que o trem A fez? Ele fez isso, depois isso aqui. A primeira reta é mais inclinada. Agora perceba o que o trem B vai fazer. Ele saiu com 15 minutos de atraso. Então é aqui, 1/4 de hora. E ele vai chegar junto com o trem A. Então aqui, olha. Ele também percorre os 100 km, mas em menos tempo. Em quanto tempo? 3/4 de hora. Isso vai servir para calcular a velocidade do trem B. A velocidade do trem B é ΔS sobre ΔT. Então a velocidade dele é o ΔS 100 km e o ΔT 0,75. Concluindo as contas, 133,3 km por hora. E o exercício 2 tem uma aceleração. Ele quer o gráfico da velocidade. Aqui a gente tem alguns trechos, olha. A aceleração é 0,2 metros por segundo ao quadrado durante os primeiros 10 segundos. Essa região que eu pintei é um ΔV, é um ΔV positivo. Depois de 10 até 20 segundos, a aceleração é zero, então a velocidade permanece. Depois tem uma aceleração aqui, negativa, produzindo uma diferença de velocidade também negativa. E de novo aqui, uma região com aceleração positiva. Então são ΔVs diferentes. O gráfico da velocidade pelo tempo. Olha só. 10 vezes 0,2 dá 2. Então a velocidade está subindo de 0. Aliás, a velocidade é menos 1 no início. E aqui, essa conta é a área, tá? Dá mais 2. E essa daqui é 10 vezes 0,1, só que está abaixo do eixo. Essa daqui vai ser menos 1. E essa vai ser 1. Então vamos pôr um mais aqui, mais 1. O gráfico da velocidade ele começa com que valor? Menos 1. Se eu somar 2, ele vai até 1.
Então, ó, menos 1, 0, 1. Precisa de outro valor de velocidade? Não, depois ele vai diminuir, voltar. Que a gente vai ter o tempo de quanto a quanto? Indo de 10 em 10, ó. 10, 20, 30. Verificando o foco, tá? 30 e 40. Tempo em segundos. Então a velocidade começou no menos 1. Em 10 segundos aumentou 2. Então ela veio parar aqui, ó. Então esses pontos são pontos do gráfico. Inclusive em 5 segundos passou pela velocidade 0. Depois, de 10 para 20, manteve, porque não acelerou. Então vai manter. Depois, de 20 para 30, diminui de novo, ela volta então para 0. E depois soma-se 1. Agora eu reúno esses pontos. Velocidade em metros por segundo. Ah, precisa de um pontilhado aqui também. E aqui. Então o gráfico da velocidade fez isso. O item B já não vai caber aqui, pelo seguinte, eu vou trabalhar com a ideia de área de novo e eu vou ter esse triângulo para baixo menos 2,5, o para cima mais 2,5, são valores de área, tá? Aí vem o retângulo aqui, ó, 10 vezes 1, aqui já soma 10, aqui já soma 5. Então aqui somou 10, aqui somou 5, aqui somou mais 5, que está acima do eixo. E aí eu vou mostrar como que isso se comporta no gráfico da posição. Agora, como que eu vou relacionar o gráfico da posição com o gráfico da velocidade? Aqui o gráfico da velocidade, essa primeira reta que tem inclinação positiva, ela vai gerar uma concavidade para cima. E essa daqui que tem inclinação para baixo, ou melhor, negativa, concavidade para baixo. Então, acertando esse foco de novo. Vamos lá. Conforme eu for fazendo, eu acerto de novo. Primeiro valor. Ele recua 2,5 metros. Então, seria bem aqui. Isso em 5 segundos. Depois ele retoma. Então, esse trecho aqui é uma parábola. Depois de 10 para 20 segundos, há um acréscimo em 10 metros na posição. Só que feito a velocidade constante. Então aqui é uma reta. Depois de 20 para 30 segundos, tem uma inclinação negativa em que ele avança 5 metros. Então até chegar no 15 aqui, vai ser uma parábola. A concavidade dela está como? Voltada para baixo. E de 30 para 40 soma-se mais 5, só que é outra parábola. A concavidade agora é voltada para cima. Então esse é teu gráfico da posição. Espero que os valores estejam bem visíveis.
Tá oscilando um pouco, pessoal, mas foi. E esse daqui vai fazer o caminho oposto do exercício 2, em termos de desenvolvimento, só que mais simples, porque aqui não tem o valor numérico. Aqui é a parábola com concavidade para baixo, aqui é a concavidade para cima e aqui é uma reta. A ideia será a seguinte, estamos lá na página 83. O gráfico que é apresentado para você, ele tem uma parábola que faz isso. Depois ele tem uma segunda que faz isso. E aí ele tem esse trecho de A para B, linha reta. Então tem tudo isso no gráfico. O que acontece nesse primeiro trecho? A posição está aumentando até que ele para. Então a velocidade é positiva, mas está ficando cada vez menor. E aqui a velocidade é nula e depois ela passa a assumir valores negativos. Eu venho com isso aqui, ó. Então vão enxergando a correspondência entre esse gráfico e esse. Ó, no segundo ponto aqui, ó, segundo ponto aqui. Aí prosseguiu. O que acontece agora? A velocidade é negativa, aqui a velocidade continua negativa até que ele pare. Ela é negativa, só que ele está freando. Então, ó, velocidade negativa, cada vez mais próxima do zero. E depois velocidade positiva. Então o gráfico fez esse V. Agora esse é o A. E o B? Bom, aí a velocidade se manteve, porque aqui é uma reta. Então aqui é horizontal. Você vai ser mais rigoroso porque isso aqui, olha, tinha que ser por aqui, porque é tudo simétrico, ele não sobe tanto. Então aqui é A, aqui é B e aqui em cima foi erro. Tá aqui o gráfico da velocidade. Coloquei o zero aqui nos gráficos e sempre respeitando a mesma medida no tempo. A aceleração negativa e constante, porque pegou uma reta. Depois a aceleração positiva e constante, bom, a negativa tem que vir até aqui. Aí o gráfico não é contínuo. Então aqui tem um valor de aceleração, aqui é o mesmo valor, só que positivo. E de A para B, que vai usar só o penúltimo intervalo. Aqui chegou em A, aí a velocidade ficou constante, então a aceleração é nula. A aceleração está aqui, ó. Então os trechos são, só para dar um destaque, então você consegue, vou explicar de novo que eu risquei abaixo do que vocês viam, ó. Negativo, positivo e nulo. Aqui é a aceleração. São esses, pessoal. Esses 3 exercícios dos 4 da página 38. E aí a tarefa eu coloco no app. Abraço.